Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, vim aqui rapidamente falar um pouco sobre a teoria da internet morta. A tese de que hoje, nos modelos digitais, boa parte do que é produzido é feito por inteligência artificial. A ideia então é considerar que a produção de seres humanos nos modelos digitais está diminuindo. E isso tem muito a ver com o aprimoramento, o desenvolvimento da própria inteligência artificial. Em síntese, é considerar que o que a gente hoje vê, o que a gente hoje percebe nos modelos digitais pode sim ser apenas o que é uma grande mentira, não sendo produzido necessariamente por seres humanos. Imagens que confundem, mas que na verdade foram desenvolvidos por quê? Por IA. Então a gente vai fazer uma análise um pouquinho sobre isso na nossa realidade digital. Mas pessoal, antes de começar tudo isso, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, fique à vontade de deixar seu comentário, o canal também é seu. Veja bem, gente, hoje em dia está cada vez mais difícil identificar o que é verdade, o que é mentira nos modelos digitais. As redes sociais mostram cada vez mais o que imagens, informações, vídeos que parecem ser verdadeiras, mas que são produzidas, boa parte, por modelos digitais, por uma inteligência artificial. É entender, considerar que o aprimoramento tecnológico das inteligências artificiais, por exemplo, o próprio ChatGPT, entre vários outros, que não são vários, proporcionou que um desenvolvimento absurdo de produções artificiais que não são desenvolvidas por seres humanos. E aí está o problema, porque essa produção de IAs pode provocar, em parte, uma padronização de informações e principalmente de imagens, tá? Como também pode criar muitas coisas falsas, coisas que não que confundem a realidade. Então você tem uma imagem hoje em dia produzida por uma inteligência artificial em que até os comentários são desenvolvidos e produzidos por robôs, né? O pessoal chama de fazendas de robôs, aonde é produzido em grande escala. Então tudo isso é uma realidade de hoje. É importante frisar que essa teoria da internet morta, ela foi criada, por exemplo, num fórum, há um tempo já, alguns anos atrás, em um fórum que produz, em parte, muito chamados de modelos da teoria da conspiração, de que existiria uma elite digital, né, que ela estaria produzindo, né, imagens e informações no sentido de controlar as pessoas, utilizando, para tanto, de muita tecnologia, de muita inteligência artificial. Bom, parece que essa teoria hoje está se tornando em parte uma realidade, porque a gente está verificando essas situações. Existem estudos que mostram que já uma boa parte dos modelos de imagens, informações que existem, por exemplo, numa internet, são na verdade produzidos pela inteligência artificial. Em parte, não dá para a gente ter certeza absoluta sobre isso, tá? Mas é importante já considerar que sim, existe um número grande, por exemplo, de comerciais, de propagandas, de informações que são sim desenvolvidos e produzidos por IAs. Em geral, a gente vai verificar então que os modelos digitais eles estão sendo cada vez mais domados e direcionados através por essas regras, esses padrões de uma teoria morta, certo? Ou de uma internet morta. A gente pode dizer assim, mas de novo, mas por que, Nelson, internet morta? Porque não são mais produzidos por seres humanos, mas sim por uma inteligência artificial. Tá? E é bom a gente considerar que tudo isso são modelos cada vez mais comuns e por isso é também mais difícil identificar esses modelos. Tá? É uma teoria, é um desenvolvimento que tem muito a ver com o aprimoramento da tecnologia. A tecnologia ela está proporcionando isso. Vamos lembrar também uma coisa, gente. Quando as pessoas fazem uma pesquisa, por exemplo, numa inteligência artificial, um chat GPT, por exemplo, muitas vezes o que faz essa inteligência artificial? Ela pega informações desenvolvidas por seres humanos, né, e acabam pegando esses modelos e aprimorando. Parte disso. Então, a, o que a gente pode chamar de a inteligência artificial pega, por exemplo, uma série de informações que já estão nos modelos digitais, que já estão, por exemplo, numa rede social, tá? Pegam isso e acabam dando uma resposta por uma suposta pergunta. O que acontece é que a tendência é que o aprimoramento tecnológico vai fazer com que a inteligência artificial
começa a pegar informações de outras inteligências artificiais, o que pode criar um padrão, um modelo padronizado, né? Onde as informações vão ser muito parecidas, e pode perceber que hoje isso já é uma realidade, porque quando você faz as pesquisas de inteligência artificiais e inteligências artificiais, né, diferentes, você vai perceber que as informações elas são muito parecidas, o que prova que nós já estamos criando um padrão, por exemplo, de informações. E isso é perigoso. Por quê? Porque, primeiro, a gente não sabe se essa informação é de fato correta. Começa por aí. Segundo, esses modelos padronizados, eles podem criar uma realidade própria. E essa realidade própria, na verdade, em si, pode desorientar as pessoas, pode criar, na verdade, modelos falsos, e a gente pode seguir esses modelos falsos achando que isso é uma verdade. Aí eu lembro aqui da chamada alegoria do filósofo Platão, né? Filósofo grego, que ele vai falar sobre o mito da caverna, né? O que diz, na verdade, o mito da caverna? Quer dizer, é uma alegoria que fala, que destaca a ideia da verdade, né? Do mundo de sombras, do mundo de mentiras e a busca da verdade. Porque é basicamente isso que o mito da caverna de Platão tenta mostrar para todos nós, de que nós estamos, por exemplo, em cavernas, e essas cavernas rodeadas de sombras mentirosas. É muito nesse sentido, porque, rapidamente aqui destacando aqui o mito da caverna, pessoas que nasceram e viveram numa caverna, elas estão de costas para a entrada da caverna. Dessa entrada da caverna reflete uma luz do sol. E as pessoas, na verdade, começam a ver a sua realidade ou as coisas que estão lá fora através de sombras, de indivíduos que vão passando na frente da caverna. Então, essas sombras são projetadas na parede da caverna, as pessoas ficam vendo essas sombras, achando, na verdade, que aquilo é a verdade, achando que aquilo é o real. Tá? Então, essas pessoas estão acorrentadas. E a alegoria fala que um indivíduo da caverna consegue sair dali, sai, vai para fora da caverna, vê o mundo real e vê uma outra realidade. Tá? Então, a ideia é considerar que hoje nós vivemos num mundo mais ou menos assim. Né? Por quê? Porque são poucos aqueles que conseguem fugir da caverna, a maioria fica dentro de uma caverna vendo sombras, coisas irreais, que não é de fato a própria realidade em si. Tá? O escritor português José Saramago, Prêmio Nobel de Literatura, ele fala sobre isso. Ele mencionava, por exemplo, que hoje, no mundo digital, esse mundo que a gente vive hoje, nunca o mito da caverna esteve tão presente em nossas vidas como agora. Porque o que a gente vê, o que a gente percebe são que coisas falsas, sombras que não diz ou não condiz com a realidade. Então a gente vê uma reportagem, a gente vê uma mensagem, a gente pensando que aquilo ali é verdade, mas são produzidos por robôs, por inteligência artificial, e a gente acaba ficando desorientado sobre tudo isso. Né? O caso, por exemplo, das imagens do Papa Francisco, né, vestindo um tipo de roupa, um moletom, né, que chamou muita atenção, todo mundo achou que aquilo era verdade. Quer dizer, os modelos de hoje, eles estão estamos dentro de modelos de caverna, dentro de sombras. E é cada vez mais difícil a gente conseguir verificar ou considerar realmente o que é certo e o que é errado. Então, por tudo isso, né, estamos vivendo cada vez mais num mundo de mentiras. E o que é preocupante é que esses modelos da inteligência artificial, eles são padronizados. E aí você pode ter futuramente uma padronização das informações, uma padronização das imagens. Quer dizer, tudo isso ligado justamente ao aprimoramento da tecnologia. E aí é até contraditório, porque se entende que a tecnologia está aqui para nos ajudar. Está aqui para facilitar a nossa vida. Entretanto, essa nova tecnologia, curiosamente, pode estar provocando também o contrário, pode estar prejudicando a nossa vida, produzindo, desenvolvendo informações, ideias e imagens falsas, para que a gente acredite num mundo falso. E isso cria uma desorientação do mundo real. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.